Oi, pessoal. Essa aqui é a terceira aula síncrona do quarto módulo. O tema dessa aula é indicadores de desempenho, KPIs, Key Performance Indicators. A gente está fazendo esse curso através da plataforma UNB Energia, né, como vocês já sabem. E, bom, esperamos que seja também um conteúdo de interesse de vocês. Eu já apareci em alguns vídeos anteriores, mas só relembrando, me apresentando de novo, sou Hamilton Ortiz, trabalho com eficiência energética na Mitsig já faz algum tempo, faz quase 4 anos, e anteriormente tive uma experiência de KPIs no setor de óleo e gás, montando e levantando informação para indicadores de desempenho no setor de exploração e produção de petróleo, nas operações também de edifícios da Petrobras na Colômbia, que foi onde eu trabalhei inicialmente. E essa experiência com indicadores me deu um interesse maior em conseguir aprofundar nesse tema de monitoramento de métricas de desempenho energético. Então, bom, vamos lá. O que são KPIs, ou indicadores de desempenho? Basicamente, são métricas em função da realidade de um edifício ou uma instalação, e essa realidade é representada em fatores de influência, né? Variáveis secundárias, ou variáveis que influenciam o desempenho energético. Num KPI a gente exclui cargas especiais, ou pelo menos deixa de considerar e considera eles de uma maneira isolada ou separada, para conseguir comparar um edifício com outro, ou uma instalação com outra, sem ter essa influência de cargas especiais, como poderia ser um centro de processamento de dados, uma cozinha, um andar vazio. Então, essas cargas especiais, essas condições, a gente avalia como fator estático, como uma coisa atípica. E a ideia é que o KPI permite ter uma noção de consumo de energia por unidade de relevância. Então, por exemplo, quilowatt-hora por funcionário, quilowatt-hora por dia útil, quilowatt-hora por metro quadrado por ano, que já seriam métricas em função da área, em função da operação, quilowatt-hora por aluno, no caso que a gente for comparar, por exemplo, o prédio de uma faculdade com o prédio de outra, que tem diferença no número de alunos, e que esse número de alunos influencia o consumo de energia também. O quilowatt-hora por refeição, por exemplo, para um restaurante que serve um bandejão da vida, por exemplo, tem um consumo diferenciado em função do número de refeições. Por visitante, no caso de um museu, por exemplo, que tem ar-condicionado, que dependendo se tem lotação máxima, o ar-condicionado vai estar com consumo maior, se tem uma lotação baixa, ele vai estar mais nível menor de consumo. Então, basicamente, os indicadores de desempenho são uma forma elegante de comparar, de não estar comparando maçãs e laranjas, né? A gente ter uma noção clara do que é uma coisa, do que é outra, e não fazer uma comparação que esteja incorreta entre desempenho energético de diferentes instalações ou áreas. A gente pensa que esses indicadores são possíveis de se medir, é, são bem-sucedidos, se a gente utiliza os valores corretos, as definições corretas. Para quantificar essa evolução, então a gente precisa criar essas métricas, definir esses indicadores e saber que uma melhora no indicador não indica necessariamente o sucesso numa intervenção, a gente precisa monitorar muito bem por que elas vêm, por que o indicador muda, sobe ou desce, e para essas metas estarem colocadas no plano de ação individual de um colaborador, assim, não ficar uma métrica gerencial que ninguém tem nada a ver com ela, a gente precisa atualizar e disponibilizar planos de ação periodicamente, definir responsáveis por coletar os dados, definir uma metodologia clara, objetivos claros para esse levantamento de dados. Então, basicamente, passando isso por um plano prático, não existem indicadores de desempenho gerenciais se a gente não tem as pessoas levantando esses dados, ou os equipamentos, ou a infraestrutura equipada para levantar informações e cruzar o consumo de energia com aquelas variáveis que a gente comentou antes. Então, é necessário ter um engajamento ao redor da informação para conseguir ter os dados e monitorar eles continuamente. A gente passa por alguns perrengues em alguns projetos em que a gente precisa dos dados, por exemplo, de número de leitos de uma série de hospitais, que a gente tem o consumo, tem o número, o valor de área, mas não tem o número de leitos, não tem o número de passagens de pacientes pelo hospital, não tem o número de leitos de UTI, por exemplo. Agora que a gente vê a necessidade de ter tanto dado, principalmente em momentos, por exemplo, de crise, a informação se torna uma coisa extremamente relevante.
Então, um indicador de desempenho é definido e calculado através do valor de energia usado e a gente divide ele pelo valor produzido de um produto ou pelo valor de uso, um equipamento ou uma área de uma empresa. É bem em função da necessidade. Acho que uma mensagem-chave aqui é que o KPI é em função da necessidade. Não existe um KPI geral para tudo. Tem alguns casos de boas práticas de KPIs para alguns setores ou outros que a gente pode analisar e tentar seguir, mas nunca é uma regra geral. Sempre é necessário analisar o caso a caso e ter uma definição correta. A gente tem que ter cuidado para que esse indicador reflita de uma maneira adequada o valor de energia, para não desviar uma parte em outro processo e deixar dentro do KPI um valor que não corresponde ao volume de controle, né? Então, um bom exemplo é, por exemplo, o consumo de motor de uma esteira por tonelada transportada nessa esteira, assim, da mesma unidade. Um exemplo ruim seria o gasto diário com conta de energia de uma fábrica inteira, dividido no número de produtos de um produto só. Então, esse é um caso que a gente considera um KPI mal definido, quando a gente tem um gasto de uma unidade maior do que a produção que está sendo controlada também no KPI. Aqui exemplos, né, de KPIs, eu tenho aqui, por exemplo, os dados de consumo de energia elétrica por tonelada de produto numa fábrica. Então, eu vejo que ela evolui no tempo, que tem meses que o consumo por tonelada é maior e que bate com os meses em que a produção é menor. Então, tem uma correlação ali de maior eficiência no uso da energia quando a produção é maior. A gente consegue ter depois de montar o indicador e de analisar os valores médios, os valores máximos, mínimos, os valores atípicos, montar regressões entre esses indicadores e as variáveis, a gente consegue ter uma análise interessante dos dados. Um indicador interessante é o que a gente utiliza para fazer benchmarking energético em edificações. Tem uma plataforma do CBCS, que a gente participou da elaboração, que tem esse indicador de consumo de intensidade do uso de energia, ou EUI, para edificações, que é kWh por metro quadrado por ano. Ele adimensionaliza por área, então você consegue comparar um edifício maior com um menor, desde que seja da mesma tipologia, e tirando a variável área do meio, assim, tirando se ele é muito maior ou muito menor, vai ter uma mudança, mas para edifícios da mesma tipologia e mais ou menos do mesmo tamanho, a gente pode corrigir a área no indicador e conseguir comparar um edifício com outro e saber se ele está sendo ineficiente, eficiente ou muito ineficiente em função do estoque, né, construído na região. Então, esse é um gráfico que a gente pode obter num benchmarking, numa plataforma de benchmarking energético, para a gente conseguir comparar, e um exemplo do uso de um indicador. Então, a gente vê que a partir de dados como consumo anual, área útil condicionada, consumo de CPDs e consumos que a gente consegue separar, chega no indicador anual de consumo, que a gente pode utilizar para comparar com valores típicos, valores de boa prática e saber se a gente está eficiente ou ineficiente. Isso a partir de benchmarking energético. Então, é uma aplicação dos indicadores numa ação já útil. Uma outra aplicação de indicadores é a gente utilizar esse valor de kWh por metro quadrado por ano para comparar, esse aqui é um exemplo de 5 torres de um mesmo proprietário que queria saber como que está a eficiência de cada uma dessas torres. Aí a gente consegue ver que a torre que está aqui no meio, esse que não tem a legenda aqui, mas cada uma dessas tem um edifício. Então, esse edifício aqui do meio tem um consumo de energia específico maior do que as outras. E temos um aqui que é bem menor e que tem basicamente iluminação e subsolo. Então, essas estão em ventilação. Então, é uma torre que basicamente é um estacionamento, tem um consumo muito baixo e, desculpe, e o consumo específico, né, baixo, porque não tem cargas de ar-condicionamento de ambientes, não tem cargas de tomada. Então, a gente consegue ver de uma forma mais clara o consumo específico em cada uso final e para vários tipos de edifícios e comparar eles entre si. Então, são aplicações dos indicadores que se mostram relevantes. Uma outra aplicação do indicador, ou dos indicadores de desempenho, dos KPIs, é justamente porque eu comentei antes de montar regressões, de fazer
montar uma linha de base. Então, uma vez a gente tem um indicador, é possível plotar esse indicador em função da variável relevante e ver se tem alguma correlação linear ou polinômica. É muito mais desejável quando a correlação é linear, para ter previsões mais fáceis, mas dependendo do processo, dependendo da aplicação, existem vários tipos de correlações estatísticas que podem ser se pensar. E esse aqui é um caso que foi, assim, digamos, ideal. A gente conseguiu fazer, sim, uma correlação entre os graus hora de resfriamento e o consumo elétrico. Então, a gente vê aqui, os graus hora de resfriamento, vocês vão ver em outros vídeos, talvez, como que se define, mas é uma noção da quantidade de frio necessária para um sistema, para um sistema ativo. Então, nos dá uma noção de quanto frio uma instalação precisou num período determinado. Então, aqui a gente tem os valores por mês, plotados, né, contra o consumo elétrico do mês também. Então, a gente consegue ver um agrupamento entre os meses mais frios no valor mais baixo, os meses mais quentes em valores mais altos, e com um ajuste estatístico relativamente bom, assim, de 76%. Quer dizer que essa equação aqui, dessa reta, consegue representar de uma maneira relativamente boa o desempenho energético dessa instalação. Então, a gente, a partir dos dados de temperatura, poderia prever o consumo energético, consumo elétrico dessa instalação. É uma aplicação do indicador, porque a gente estaria, a partir desse indicador de quilowatt-hora por grau-hora de refrigeração, a gente volta para trás prevendo, né? Prevendo e, e conseguindo comparar um mês com o outro, assim, isolando essa variável de temperatura. É muito fácil se alguém vier falar, não, o consumo de fevereiro foi maior, lógico, porque foi mais quente. Sim e não, porque a gente consegue adimensionalizar o clima, consegue comparar de fato se a instalação foi mais eficiente nesse mês mais quente ou não. E esse aqui é um gráfico de validação dessa linha de base, dessa equação, de uma equação mostrada para representar o consumo de energia em função dos graus hora e da população, com o ajuste da população. Então, é uma aplicação também de indicadores, a gente conseguir validar linhas de base a partir da definição correta do indicador e da linha que monta, da linha que relaciona a energia com essa variável secundária. Então, aqui a gente tem um gráfico real, que seria o vermelho, que são as medições, e um gráfico simulado a partir dessa linha de base, né? Os valores simulados a partir dessa equação. E o ajuste é muito bom. Então, esse foi um caso em que a boa definição do indicador permitiu a boa montagem de uma linha de base, que, por sua vez, permite prever consumos de energia ao longo do tempo, com variáveis como população em graus hora. Que os graus hora se calculam com temperatura, basicamente, com históricos de temperatura. Um outro exemplo, já indo para o fim, é um exemplo de sugestão de mudança de indicador para um cliente industrial que a gente viu, que estava fazendo um indicador que não é muito bom. Esse gráfico é o que ele tinha, que basicamente para cada ano ele plotava o consumo de energia térmica, em gigajoule, versus o mês do ano. Então aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril. E essa equação aqui, essa equação de quarto grau, tem um x quadrado, x ao 4, x ao cubo, ao quadrado, é uma equação polinômica. Tem um ajuste em princípio bom, né, muito bom. Só que você está entrando aqui com o número do mês para calcular o consumo de energia. Número, por exemplo, para o mês de abril, sendo o número 4, esse 4 entraria aqui na equação e preveria o consumo de energia. Quer dizer que para qualquer mês de abril de qualquer ano, ele vai ter sempre o mesmo valor. Nunca vai mudar o 4 para 4,5, por exemplo. E era assim da maneira que o cliente estava fazendo a previsão de consumo de energia térmica. O que acontece? Isso não reflete a realidade. Mesmo a gente tendo valores que oscilam, que estão próximos ao número do mês, ao que ele conseguiu cruzar, não vai ter nunca uma comparação entre uma operação correta ou incorreta, porque vai ter sempre o mesmo valor para o mesmo mês cada ano.
E existem variações no clima, existem variações na produção, existem variações múltiplas que fazem mudar o desempenho energético. Então, uma primeira proposta foi fazer essa previsão do consumo de energia térmica contra os graus hora de refrigeração. Então, a gente teve uma correlação de 75% mais ou menos de R quadrado, com uma linha reta, e que ainda tem valores, para o mesmo valor de grau hora, tem vários valores de consumo de energia, o que não é uma coisa muito boa. Um ajuste melhor é quando, para cada ponto no domínio, você tem um ponto no codomínio, ou você tem, para cada ponto de grau hora, um valor de consumo. Seria um ajuste perfeito. Nesse caso, ainda tinha uma falta de dados, ainda tinha poucas informações para fazer o cálculo do grau hora, então por isso que acabou sendo um ajuste não perfeito, já é bom, já 75% já é bom, e já é muito melhor para representar o consumo em função de variáveis como o clima, né? O clima, da temperatura de cada mês vai mudar e a gente consegue prever o consumo de energia a partir de uma variável muito mais real e não o número do mês. Então, esse é um exemplo de KPI sugerido para melhorar a gestão. E, bom, tem muitos outros exemplos, esperamos que vocês venham com muitas dúvidas para a nossa aula síncrona, que irá acontecer na próxima semana. E esperamos que esses conteúdos estejam sendo de interesse aí para vocês que têm essa, essa ambição por aprender sobre a gestão de energia e indicadores. Muito obrigado, a gente se encontra então na próxima aula e fiquem bem, até a próxima.